Amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem com vocês? Muito frio por aqui tá um friozinho, que eu não acho legal não, prefiro calor, tá? Galerinha, vamos lá. Dando sequência às nossas aulas de arte, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito legal, sabe por quê? Porque ele é a estrutura do nosso desenho. Lembra uma aula que a tia falou lá atrás de técnicas de pintura? Então, a gente aprendeu que o desenho, ele precisa, ter uma organização no espaço da sua folha de caderno ou da sua tela, que o desenho e o fundo se conversam, que os dois têm que estar ali, ó, caminhando juntinhos. Hoje a gente vai falar do desenho, tá? E o que é o desenho? O desenho vai ser um conjunto de linhas que vai te dar uma forma, que você pode conhecer, entender o que é essa forma ou não. Vamos ver? Então, nesse desenho aqui, o que nós temos? Nós temos uma paisagem e se a gente observar bem a maneira como essa paisagem foi desenhada, ela foi feita com linhas e linhas bem simples, né? Vamos lá, aqui é a linha do morro, né? Opa, foi! Tá? As linhas que fazem a lua, as linhas do céu. Olha que jeito diferente, né, que esse desenhista usou para preencher o espaço do céu. Olha bem como ele usou a criatividade dele, as linhas que ele usou para dizer que tem um rio, né, e que essas águas, né, do rio estão ali chegando junto, né, em direções diferentes. Além de usar a cor, ele usou um tipo de azul nessa parte aqui, vamos lá, e acertei. Nessa parte aqui, usou um outro tipo de azul nessa outra parte. Usou linhas em direções diferentes, né? E todo mundo entendeu que é uma paisagem, que tem montanha, que tem rio, que está de noite. Vamos ver mais um pouquinho? Então, para nós fazermos um desenho só de linhas, a gente precisa entender quais são os tipos de linhas que nós temos, né? Basicamente duas, reta e curva. Mas as linhas retas, elas podem se subdividir em três, que é a linha reta, que é a linha do horizonte, que vocês chamam de linha deitada, né? A linha inclinada, né, que é a linha torta, que vocês chamam de linha torta, e a linha vertical, que é a linha reta, tá? Essa história de chamar linha reta, de torta, deitada e em pé, não pertence mais a vocês, que agora vocês são estudantes de arte e já sabem que essas linhas têm nome, tá? Linha reta horizontal, linha reta inclinada e linha reta na vertical. Combinado? Muito bem. Você também tem as linhas curvas, e essas linhas curvas se subdividem em linha curva, linha ondulada, onda, olha a onda, tá. Ih, voltei, peraí. E você tem a linha espiral, né? Aquela linha que dá a sensação de infinito. E você também tem as linhas quebradas, que você pega uma linha reta e quebra. Nessa figura aqui, por exemplo, você tem as linhas aqui da montanha, elas são linhas curvas, né? Mas se eu tivesse feito essa linha da montanha mais parecendo um triângulo, perdão, tá? Ela seria uma linha reta quebrada, tá? E a gente pode ter uma linha que não está aqui, que é a linha mista, que é quando eu misturo linha reta e linha curva. Bom, aqui eu peguei algumas imagens que tem no livro de vocês para poder mostrar. Essa primeira imagem, aqui, né? Desse que todo mundo chama da imagem do pesão, na verdade ela tem um nome, se chama Abaporu e é de uma artista brasileira, uma pintora brasileira maravilhosa chamada Tarsila do Amaral. Se nós observarmos bem, tem uma pessoa, um cacto e o sol. Mas veja bem como ela usou as linhas bem simples para fazer o desenho dessa pessoa. Veja bem como ela usou umas linhas bem simples para desenhar esse cacto, para poder desenhar esse sol e essa superfície onde está essa pessoa. Todo mundo entendeu o que é, correto?
mas ela não precisou fazer nada tão elaborado para você entender o que que significa. No lado, você tem um homem e outro homem. Achei que fosse uma mulher, mas não é não, por causa do bigodinho, né? E você tem essa técnica chamada de xilogravura, que você faz o desenho na madeira, né? Você faz esses desenhos na madeira com instrumentos especiais, tá? Depois você passa tinta, ela vai ficar igual um carimbo, tá? Depois você passa tinta, bota folha de papel por cima e tira. Você vai fazer essa xilogravura, né? Vai reproduzir essa gravura quantas vezes você quiser. E se a gente reparar bem, é um tipo de desenho onde a presença das linhas ela é muito forte, né? O rosto dele, vou ficar aqui de lado para vocês verem. Aqui, olha só, o nosso rosto, que é uma linha. Foi essa linha que o artista fez. Olha como ele usou as linhas para poder fazer dos cabelos, tanto o cabelo da pessoa negra quanto o cabelo da pessoa branca, né? Como ele fez o olho de uma maneira bem simples, a sobrancelha, né? Tem dois tipos de sobrancelhas diferentes, né? Tem uma que ele usou as linhas retas mais curtinhas e a outra que ele usou uma linha direta, né? Uma linha curva direta. Olha o fundo, lembra que na nossa aula de técnica de pintura nós falamos do fundo? Que não existe desenho sem você se preocupar com o fundo? Na Tarsila do Amaral, ela pintou o fundo todo de azul. Nessa xilogravura, o que ele fez? Ele dividiu ao meio, né? Fez duas linhas retas na vertical, mais grossinhas, né? E botou pontinho e depois ele fez o quê? Várias linhas retas na horizontal. Eu não escutei linha deitada e linha em pé não, né? Porque a gente já combinou que isso não pertence mais a vocês, beleza? Muito bem. Na imagem de baixo, nós temos um trabalho das nossas tribos indígenas, né? Que é um trabalho em palha, um trabalho trançado, onde eles vão, através desse trançado, criar desenhos com linhas, geralmente linhas retas, certo? Eles vão tingir essa palha para também trabalhar com cores. Aqui nós temos uma peneira, né? Um cesto, está mais parecido com um cesto, né? De duas cores e as outras de uma cor só, né? Se a gente contar com a palha natural. E do lado dos nossos indígenas, nós temos um artista francês chamado Piet Mondrian, onde o Piet Mondrian ele só trabalhava com linhas retas na vertical e na horizontal e as cores primárias. Lembram que a gente já estudou sobre isso? Quais são? Muito bem, vermelho, azul e amarelo. Show! E as cores neutras, que é o preto, o branco e o cinza. Quando a gente fala de linhas, a gente não tem linhas só na pintura. A gente pode ter na escultura, a gente pode ter na moda, a gente pode ter no teatro. Então aqui eu separei 3 imagens para vocês, né? Nessa primeira imagem, nós estamos vendo um brinquedo, né? Com um balanço, uma porta, escadas, janelas. Veja bem que tipo de linhas nós identificamos aqui. Deixa eu ver, dá um tempinho para vocês. Tempo! Muito bem, linhas retas, né? E nós temos os 3 tipos de linhas retas aqui. Nós temos as linhas retas inclinadas, nós temos as linhas retas na vertical e nós vamos ter as linhas retas na horizontal. Show de bola! Do lado você tem uma modelo, né? Onde ela está usando um vestido completamente feito a partir de linhas retas, né? Aqui, olha, eu vim hoje com essa blusa toda na reta, na vertical aqui, olha, em homenagem à nossa aula de hoje, tá vendo? Então, aqui a minha jaqueta, por exemplo, eita, perdida aqui, tá? Minha jaqueta, a gente consegue identificar vários tipos de linhas nela. E aqui na parte de baixo, nós temos figurinos de teatro, tá? Que é diferente da moda. A moda você usa, né, para sair na rua, no seu dia a dia. O figurino do teatro você vai usar para contar uma história, certo? E aqui nós temos vários tipos de linhas,
né? Nesse primeiro boneco, nós vamos ter a predominância de linhas curvas, né? Apesar da roupinha dele estar com as linhas retas. Na menina, nós também temos uma predominância de linhas curtas, apesar que da barrinha da saia dela, né, ser um pouco reta, as perninhas dela também. E no nosso amigo que está com 2 pratos do lado, também linhas retas e linhas curtas. Bom, mais 2 imagens para vocês verem como um desenho, ele não precisa estar exatamente do jeito que você está vendo para poder ser entendido. Aqui nós temos da Tarsila do Amaral também a Cuca, que é um personagem do nosso folclore, que nós vimos, né, nas nossas videoaulas anteriores. Então ela fez a Cuca, ela fez o sapo, ela fez o tamanduá, ela fez uma minhoca, tem várias árvores de tamanhos e desenhos diferentes. Do lado, ela fez a negra, que ela se inspirou nas amas de leite, né, que ela via quando ela era pequena nas fazendas da família dela, tá? E se a gente observar bem, nós entendemos que é uma mulher, tá? Mas ela é como se ela tivesse economizado nessas linhas. Quando a gente está começando a desenhar, vocês são crianças, estão começando a desenhar, a gente usa muito essas linhas econômicas. Com o passar do tempo, à medida que a gente vai se dedicando ao desenho, é que a gente vai começando a incrementar, botar mais detalhes, tá? O importante é começar. Tudo tem um começo. Se você faz o seu humano, boneco de palitinho, tá valendo. É o seu começo. Com o passar do tempo, você vai se especializando. Normal, tá? E esse tipo de desenho que nós identificamos o que estamos vendo, nós chamamos de desenho figurativo. Olha a cola que o nome está dando. Figura, figurativo. Tem uma figura que você sabe o que é e você identifica, tá? Mais uma vez, só chamando a atenção. Observem que em todas as figuras que eu mostrei, tem uma preocupação com fundo, tá? Não esqueçam disso quando vocês forem fazer trabalho de arte. Mais uma estilogravura de um estilogravurista muito importante chamado Oswald Guild. Falei o nome dele errado, desculpa. Então, essas linhas aqui, elas já são mais realistas, né, do que essas ou do que essas outras aqui que nós vimos, né? Tá mais próximo do real, por isso que eu tô chamando de realista, tá bom, galerinha? E aqui a gente consegue perceber que é uma figura de noite, né? Que essa cena está acontecendo à noite. Nós conseguimos perceber uma movimentação, né, dessa ação desse homem com guarda-chuva, dessas pessoas, né? Vemos uma iluminação por causa dessas partes brancas, tá? Vocês conseguem identificar as figuras que estão nessa estilogravura perfeitamente, né? Um homem segurando o guarda-chuva, tem mais 3 homens aqui perto dele. Você tem, né? Isso parece um beco, parece uma ruazinha com várias casas de 2 andares, né? Sobrados. Vamos lá. Nosso exercício nós vamos fazer o seguinte. Você vai fazer um desenho figurativo, vai desenhar aquilo que você quiser, que tem que ter as seguintes linhas: curvas, retas, mistas, onduladas e espirais. Você vai usar a sua criatividade e pode se inspirar em qualquer uma dessas imagens que vocês estão vendo aqui, tá? Fiquem à vontade para poder se inspirar e use a criatividade de vocês. Uma outra coisa que eu tenho reparado nos desenhos que eu estou recebendo é que vocês estão muito tímidos na folha de papel, tá? Então não faz pequenininho, não, faz grande. Você tem uma folha de papel tão grande, usa ela toda, explora a folha, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar lá no Clesep ou no Teams, tá bom? Beijos quentinhos.